Salve! Tá começando mais um Papo com Maraca. Tô muito feliz de receber você mais uma semana aqui pra gente bater papo, pra gente falar de coisas interessantes, coisas que podem impactar sua vida. Eu sou Alessandro Maraca e vou com você nesse bate-papo que acontece toda semana, né? E a gente já pede para vocês seguirem nosso canal, acionar o sininho do canal, curtir esse vídeo. Tem muita gente que entra aqui e não curte o canal, curte o vídeo, mas não curte, não segue o canal. Então, gente, dá uma seguida no canal aí. Tem vídeos aí que a gente consegue 32, 37 mil visualizações, mas no canal a gente ainda está com poucos inscritos, então eu queria muito que você pudesse entrar e se inscrever aí no Papo com Maraca no YouTube ou no Spotify, tá? Tem na plataforma YouTube e tem na plataforma Spotify. Até eles não nos chamarem para assinar um contrato de exclusividade, eu estou em todo lugar, tá bom? É o seguinte, para você que quer participar sempre do nosso programa, sugerir entrevistados, falar o que você achou do programa, entra lá no meu Instagram, @Alessandro_Maraca, @Alessandro_Maraca, ou então no @Papo com Maraca, que é o Instagram do programa, tá bom? Beleza? Hoje um programa super especial, a gente vai falar de coisas que todo mundo precisa falar. A gente precisa muito de falar de saúde mental. Nós estamos no mês de janeiro, a gente tem o janeiro branco, a gente tem o setembro amarelo também para discutir essas questões que falam de saúde mental, mas eu acho que vão surgir mais meses, porque a gente precisa falar sempre de saúde mental, é algo muito importante. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender pedidos de socorro de outras pessoas, então por isso é sempre importante a gente ouvir, a gente ter empatia com todo mundo, não achar que é frescura, porque muitas vezes as pessoas estão pedindo socorro do seu lado. E para falar hoje no programa, para iniciar o programa muito bem, eu estou com duas especialistas aqui, quero agradecer já a doutora Natália, muito obrigado. Doutora Natália Antonossi, com dois S. Antoniossi, com dois S. Com dois S. Psiquiatra, doutora Natália? Isso, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado. E também já agradecer a presença aqui da doutora Flaviana Amorim. E eu já vou pedir para você, doutora Flaviana, que é psicóloga, psicanalista também, eu já vou pedir uma coisa para vocês. Vocês me liberam de falar doutora? Posso falar Natália? Com certeza. Flaviana. Por favor. Flaviana. 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 Então, você sabe que aqui eu não vou falar que eu errei sozinho não, sabe por quê? Eu tenho aqui Flaviana e Flaviane, que me deixaram aqui, mas tudo bem, eu vou Flaviana, por Flaviana, Flaviana é mais usado, né, Flaviana? É. Então, eu já vou chamá-las de Natália e Flaviana, pode ser? Perfeito. Natália, eu vi que você estudou fez psiquiatria em São Paulo. Isso, eu fiz psiquiatria na Santa Casa de São Paulo. E agora eu faço um aperfeiçoamento na USP São Paulo. Na USP aperfeiçoamento, mas é aperfeiçoamento, né? Não é uma especialização, não. É só um aperfeiçoamento em psicogeriatria. Flaviana fez USP em Ribeirão, Flaviana. Eu fiz a pós-graduação, né? Me formei aqui em Ribeirão, mas aí eu fiz a pós-graduação, que é um aprimoramento, né? Aqui na USP de Ribeirão, pela Faculdade de Medicina. Um aprimoramento em promoção de saúde e psicologia na comunidade. E aí depois eu fiz uma especialização em teorias e técnicas em psicanálise pelo Instituto de Estudos Psicanalíticos de Ribeirão Preto. E aí isso me concede o título, né, de especialista clínica, mas a psicanálise é uma ciência que nunca termina o estudo nem a prática. É uma formação continuada. Você sabe que eu tive a oportunidade de assistir. Aliás, nós trouxemos aqui no podcast, né, os atores que fizeram a peça A Última Sessão de Freud. Cara, muito legal. Vocês assistiram já ou não? Não. Se vocês tiverem a oportunidade, é lógico que não é não é uma peça que vai abranger questões técnicas e tal, mas é muito legal a gente entender um pouquinho. É um bate-papo entre Freud e o C.S. Lewis, né? Então, é um grande escritor que era ateu e depois se converte ao cristianismo, falando com um judeu que se transforma num ateu, né? Sim. Depois, né? É muito legal esse bate-papo. E eles eram aqui, o Edilon Wagner. Eu fiquei sabendo, mas eu acredito que eu não estava
na cidade, mas eu fiquei sabendo. Nossa, foi show. Quando eles voltaram, porque já é a segunda vez, né? E sempre que eles vêm, eles fazem uma sessão de bate-papo. E como que é, assim, a peça? É como se fosse uma sessão de análise? É o seguinte, já no começo da Segunda Guerra, todo mundo... No começo da Alemanha sendo invadida ali, eles estão dentro na verdade, Freud está dentro do consultório, que era a casa dele, já com câncer, já no finalzinho da vida dele. O C.S. Lewis chega para fazer uma visita, Freud não quer conversar, e eles começam a conversar assim mesmo, ele começa a forçar uma barra num papo, e aí vai mais de 1 hora de bate-papo dos dois, né? Tem muito dessa coisa do confronto da espiritualidade, né? Interessante. É muito, muito legal. Vale a pena. Eu não vou contar muita coisa, não. Mas, vamos lá. Eu tenho algumas regrinhas aqui no programa. A primeira regra, eu quero que vocês comam, porque tem gente que vem aqui e conversa e aí acaba não comendo. Regra boa. E essa regra é tão boa porque nós recebemos aqui açaí do Já. Vocês já experimentaram açaí do Já? Não. Ainda É o melhor açaí de Ribeirão Preto. Gente, primeiro, que lá tem uma variedade de açaí muito grande. Tem açaí zero, tem açaí sem glúten, tem muita coisa legal. E ela manda pra gente aqui sempre algo. Esse aqui é a cereja do bolo, vocês vão ver por quê daqui a pouquinho. Tinha um chocolatinho, que era um sorvetinho de chocolate, é a mesma coisa, só que açaí por dentro. Só que com açaí. Nossa, é uma delícia. E eu queria saber qual que vocês querem. Vocês tomam açaí? Com certeza. Então eu tenho aqui, açaí do Já zero. Eu quero 0. Você quer o 0? Então já... Aqui é assim, já pediu, já levou. Açaí do Já Whey Protein. Açaí do Já com morango. Aliás, é um sorvete de morango, na verdade. E um sorvete de chocolate belga. Eu vou no açaí whey, então. Então, uma boa pedida também. Então tá bom. Ótimo. Pode abrir aí que tem uma colherzinha, mas se vocês quiserem usar essa aqui, Ah, tá. Quer ver? Acho que tem uma... É chique a caixinha do açaí. Pois é. Ah lá, tá aqui. vendo? Tem uma colherzinha aqui. Igual sorvetinho Você não de praia. sabia? Então... Tá aí, fiquem à vontade, tá, gente? A gente vai batendo papo aqui. E a outra coisa, primeiro eu agrado para depois vir com pedido, né? Olha só. Eu peço para todo mundo Negociação que vem aqui, é tudo, né? a gente tem que ter interesse nas coisas também, né? Senão... Vem uma colherzinha, olha que beleza. Vocês são jovens, né? Na minha época tinha um programa de TV... Obrigada. Que era o programa, era o programa do João Kleber. Não sei se vocês já ouviram falar. Claro. E o João Kleber era, além de ter aquelas pegadinhas, aquelas coisas, ele fazia uns suspenses, assim, no programa. Então, é o meu suspense do programa aqui. Eu preciso que vocês contem um segredo, tá? Ok. Pode ser um segredo pessoal, pode ser um segredo, algo que ninguém saiba ainda que vocês vão fazer. Pode ser um segredo uma da outra, mas vocês não se conhecem, né? Então não dá. Mas quando eu trago amigos aqui, eu fico estimulando. Que um Aí fica mais divertido, fica muito melhor. Deixa eu ver se o... chocolate belga. Maravilhoso, como tudo lá no Açaí do Já. Açaí do Já fica lá no Ribeirão Shopping, tá, gente? É isso que eu ia perguntar onde é. Agora eu vou mostrar isso pra vocês, porque aí se vocês quiserem ir pegando... Meu consultório é lá. Então, tá pertinho. Então. Aqui, é uma caixinha que vem. Aí você abre, ela tá cheia de bombonzinho. Olha que legal, vou mostrar aqui. Opa, tá aqui, cheia de bombonzinho. E esse bombonzinho, eu costumo dizer que é uma explosão de prazer. Porque a hora que você põe na boca, ele dá aquela estouradinha. Aí misturou açaí com chocolate, fica muito bom, muito bom. Depois vocês experimentam aí também. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Eu fico muito grato. Eu estava ansioso por conta desse papo. Será que essa Eu ansiedade... eu também tava Essa ansiedade sentindo. já pode ser um indício de que eu tô com algum problema, assim? Não. Tem ansiedade boa, né? Claro que sim. Quando a ansiedade é proporcional a um evento da realidade, ela não é patológica, né? E a ansiedade também, ela tem um fator de proteção, né? Então, é algo também que te move... resposta, né? Que te move a fazer algo que você precisa muitas vezes, né? Então, você tem uma prova e você tem uma ansiedade e você fala, vou estudar, né? Então, assim, Mas a gente sobreviveu, afinal de contas,
pela ansiedade, né? Exatamente. Na verdade, se a gente pensar nos primórdios aí... Na história da humanidade, até recentemente, né? A pandemia trouxe muita ansiedade para as pessoas. Né? Uhum. Acho que aí quando a gente fala de pandemia, a gente já entra aí no universo de um transtorno de ansiedade, entendi. né? Aí de algo patológico. Eu queria falar mais de ansiedade, daqui a pouquinho eu volto, porque a gente tá brincando, mas eu sou ansioso, eu acho que hoje eu controlo um pouco melhor isso, né? Mas eu já perdi sono por conta de ansiedade, de coisas que eu não poderia resolver naquela hora, né? Uma pré-ocupação de tudo, e sabendo que eu não posso resolver. Mas eu quero falar disso daqui a pouco, já que a gente tocou no assunto da pandemia, é correto dizer que depois da pandemia os problemas de saúde mental das pessoas em geral aumentaram ou eles só potencializaram e apareceram? Olha, eu não tenho esse dado estatístico para essa resposta, tá? O que eu posso dizer é a minha experiência clínica, né? Eu senti no consultório realmente uma exacerbação de situações, né, transtornos que estavam menos latentes e realmente uma maior procura. Mais gente procurando. Mais procura. Eu tive essa vivência também. Flaviana também? Eu já atendia online antes da pandemia, né? Mesmo? Eu atendo pessoas que moram no mundo inteiro, tenho pacientes em mais de 6 países, então eu já atendia de modalidade online antes da pandemia. E quando chegou, né, a pandemia, teve um boom aí de procura, muita procura. Eu acho que as duas coisas, também baseado na minha experiência clínica e dos profissionais com quem eu compartilho a experiência, elas vão, assim, convergindo, né? Uma é a percepção de um estado adoecido de mente, né? E outra é, assim, o gatilho mesmo, assim, o disparo para desenvolver novas questões, porque o nível mudou, né? Então, por exemplo, uma ansiedade que gerava uma preocupação que podia ser adequada no sentido de um maior preparo para a vida, né? Ela passou a ficar muito difícil de lidar, de controlar. Mais potencializada. Não era algo que efetivamente poderíamos fazer alguma coisa em relação à pandemia, né? Então, eu acho que a sensação de impotência na pandemia, impotência de circular, impotência de se relacionar com as pessoas, incapacidade, né? Fez com que a saúde mental ficasse muito mais em pauta e muito mais em jogo também, na minha experiência. E as pessoas, elas acabam lidando com isso, muita gente acha o seguinte: eu não preciso de terapia, eu não preciso de ir para um psiquiatra, eu vou me virar e tal. E muitas vezes isso é um erro, né? Buscar ajuda é a primeira coisa que deve acontecer. A maioria das vezes é um erro, se não todas, né? Porque a gente precisa procurar o especialista quando tem algo acontecendo, né? Se você sente que tem algo no seu coração que tá diferente, você tá sentindo o seu coração fora do ritmo, ou muito acelerado, você procura um cardiologista, né? As pessoas geralmente procuram um cardiologista. E é engraçado que quando se trata da saúde mental, as pessoas vão para diversos caminhos antes de procurar o especialista. Eu acho que até na tentativa de negar que é algo tem muito de ordem de negação, mental, né? De que Mas é um estigma também, é cultural, né? Eu acho que a gente tá quebrando isso tá melhorando. Mas aí os homens negam mais, né? Olha, sim, mas é uma coisa que eu até brinco, assim, eu tenho uma característica no meu consultório que eu costumo dizer que é baseada na minha história, e aí algo ali capta do inconsciente dos pacientes. Eu tenho 3 irmãos homens, então não tenho tabu nenhum de estar me relacionando com homem, e o meu consultório tem uma predominância de pacientes homens. Eu tenho muito paciente de sexo masculino também. Mas assim, é o fator do meu consultório, mas geralmente a resistência é maior, porque tem todo um cunho social de que sentimentos, emoções, vida emocional e masculinidade são coisas que não podem caminhar juntos, o que é um grande erro.
Assim como é também um grande erro a pessoa não estar vivendo bem emocionalmente, psicologicamente, não procurar ajuda, de maneira que a pessoa nem chega a perceber que ela está vivendo de um jeito muito mais difícil do que o que precisaria ser. Com certeza. E a maioria dos pacientes falam isso depois do tratamento, né? Nossa, se eu soubesse, eu teria procurado antes. Por que que eu demorei? Porque eu perdi tanto tempo da minha vida, tanto sofrimento. Exato. As pessoas ficam vivendo em sofrimento, né? E depois que se tratam, falam, nossa, que alívio. Vivendo em sofrimento e fazendo as pessoas ao redor sofrer. Todo mundo sofre. Porque alguém que não tá bem psicologicamente não fica mal sozinho, né? Aí toda a esposa família, fica mal porque fica reativo, porque fica estressado. Aí o filho fica mal no trabalho. Eu posso fazer uma confissão aqui? Eu tô falando porque eu conheço pessoas que vivenciaram isso muito de perto. E acho que isso deve acontecer com muitos pais. Conviver também com medo. Hoje a gente também tem uma... Eu não diria que é uma endemia, mas é algo muito constante e que eu tenho medo de que que haja uma normalização da questão do suicídio, né? Suicídio, casos de suicídio têm aumentado muito, do ponto de vista da psiquiatria e do ponto de vista da psicologia. Vou começar com a Natália. Eu acho, existe um terror por parte de pais e de quem convive, porque muitas vezes aquela pessoa que está ali, ela... talvez ela rejeite a ajuda e muitas vezes, mesmo sabendo da necessidade de ajuda, ela acaba não seguindo todos os passos que ela tem que seguir no processo de, não diria nem cura, né, mas diria de estabilização daquela situação. Tratamento. Por exemplo, autossabotagem, né, não tomar o remédio, não tomar a medicação e tal. Isso traz para a família, para os amigos, para o esposo, um medo muito grande de que essa pessoa sozinha possa recorrer ao suicídio. E isso mexe com todo mundo. É uma realidade que a gente está vivendo isso agora? Olha, em relação ao suicídio, eu acho que é uma ascendente, né? A gente vê só o crescimento. Como as doenças cardiovasculares, a gente vê uma queda, né? Pela maior promoção da saúde e pelos próprios tratamentos, o suicídio, infelizmente, a gente não vê isso ainda. A gente continua vendo um aumento de casos. Embora a promoção esteja também da saúde mental, assim como a gente está fazendo aqui, né? Está aumentando muito, as pessoas falam mais sobre isso, nas escolas, em instituições, tem palestras, o Setembro Amarelo é muito forte nisso, então acho que ajuda, né? Mas ainda assim é uma realidade. No campo da psicologia também, isso que você percebe, Fabiana? É uma realidade, sim. Temos uma crescente e eu penso que duas coisas atravessam, né? Uma é que se fala mais disso, então as coisas estão mais públicas e aí então a gente vê mais. E outra que o sofrimento psíquico ele tem efetivamente aumentado, né? Um tempo da minha carreira eu trabalhei como pesquisadora para o Ministério da Saúde e uma das minhas funções era ir até os estabelecimentos de unidade básica de saúde e fazer uma pesquisa. E um dos dados que a gente coletou nessa época é que as medicações para depressão e ansiedade eram mais distribuídas nas unidades básicas de saúde do que as medicações para pressão alta e diabetes. Então, assim, é realmente uma realidade do nosso país, né? O Brasil, infelizmente, é um dos países com essa realidade mais destacada, né? De sofrimento psíquico. E tem aumentado, só que também a promoção de saúde tem aumentado, a gente tem tido menos estigma a respeito disso. Sim, se fala mais. Em busca, né? A gente está em busca. Eu acho só que o risco nisso, né? O risco não, que bom que estamos falando mais disso. Mas o cuidado que temos que ter com a saúde mental é para não falar sobre depressão,
suicídio, transtornos de maneira banalizada, né? Que é algo que acontece muito atualmente nas mídias sociais, né? Exatamente. Nessa questão da pessoa que atenta contra a própria vida, como que a gente pode ajudar isso? Em outros momentos, e eu acho que isso é uma coisa que melhorou, a sociedade começou a entender, porque muitas vezes a pessoa estava com uma depressão bem séria e o pai, o vizinho, o amigo, isso é frescura, né? Muitas vezes. Muito triste. Como é que a gente identifica isso? Existe uma conta matemática para identificar isso? É para identificar que a pessoa está em um sofrimento real? Isso. Eu acho que há uma mudança de comportamento muito importante, a pessoa muda o comportamento dela, né? E há uma disfuncionalidade que acompanha. Então, a pessoa, ela fica disfuncional em uma ou mais áreas da vida, né? Então, ela fica ou profissionalmente disfuncional, ou socialmente, ou enfim, todas as áreas, pessoal, enfim. E eu acho que fica, bem claro pra gente, bem claro, né, de identificar. Acho que para quem não tem contato com isso, talvez seja mais difícil, mas acho que uma dica, né, que a gente pode dar para quem é leigo, é assim, tem uma mudança de comportamento e uma disfuncionalidade, procure ajuda. Sim. Leve o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, procure ajuda se você identifica essas características. Eu costumo dizer, assim, que pra gente ter cuidado com as pessoas que convivem com a gente nesse sentido, você perguntou, tem como identificar? Quando a gente quer saber uma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar, né? Então, é muito importante isso. Perguntar, efetivamente perguntar. Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? O que você tá pensando? O que você tá passando? Porque o que acontece e que gera muita resistência é as pessoas ao redor já chegarem com respostas. Entendi. Então, é isso que tá acontecendo, porque você foi demitido, é porque seu namorado terminou com você. É muito bom perguntar, e mais do que perguntar, tá disposto a ouvir. E mesmo perguntando, às vezes a pessoa tem uma certa resistência em responder. É por isso que eu acho que a observação do comportamento é extremamente importante, porque nem todo mundo fala o que tem, né? Nem todo mundo pede ajuda. Isso vai muito também da personalidade, da cultura daquela família. Às vezes é uma família mais introspectiva, é uma família que as pessoas não conversam muito a respeito dos próprios sentimentos, né? Mas se você observa que tem uma mudança que ela permanece, eu acho que é importante procurar ajuda. É muito raro o caso em que a pessoa está realmente num risco de suicídio e ela não tem uma mudança visível, né? Não, é difícil. Muito raro mesmo. Então, ela muda, ela se transforma, ela fica inacessível. Mas e aquela pessoa, por exemplo, que ela já tem um traço... Eu queria entrar nos principais problemas que a gente identifica hoje, mas sem entrar nesses detalhes, por exemplo, você já percebe que você tem uma irmã que ela tem uma depressão. Ela tem levado isso, tem acompanhado, mas a pessoa com depressão, ela pode chegar em momentos muito difíceis. E é por isso que eu falo que é muito complicado, né, para fazer essa identificação, porque a pessoa, você já pode conviver com ela com essa instabilidade, essa depressão há algum tempo. Entendi. Mas, ao longo de muito tempo. Ali ela está vivendo um limite de crise. Eu acho que qualquer pessoa com um transtorno psíquico tem que estar sendo acompanhada, tem que estar em segmento com o profissional de saúde mental. Então, nesse exemplo que você deu, essa irmã, ela tem que estar sendo acompanhada por um psiquiatra e um psicólogo ao longo da vida dela, porque com os profissionais adequados, você vai entender em que momento que ela tá da doença. E uma outra coisa que eu acho importantíssima falar, aproveitando essa oportunidade, é que o suicídio não ele não vem só do transtorno depressivo. O suicídio vem de outras patologias, né, de outros transtornos também.
Não é só a depressão que leva ao suicídio, Sim. Mas aqui a gente ouve mais falar sobre a depressão, né? Eu quero entrar, daqui a pouquinho a gente falar um pouquinho dessas patologias, porque eu sei que existem algumas em que a pessoa, ela não é suicida, não quer atentar contra a vida, mas ela pode acabar fazendo isso para chamar a atenção. Mas a gente vai falar disso. Deixa a Flaviana, você ia complementar. Eu ia dizer isso, né? Quando a gente convive com uma pessoa que está em risco, né, de suicídio, ou que está numa crise de algum transtorno, é muito importante a gente levar em consideração que a rede de suporte, ela tem que estar sempre próxima. Porque são realmente raros os casos em que a pessoa não dá nenhum sinal, né? E junto com isso, a importância do que ela disse, de que essa pessoa precisa estar em acompanhamento, porque em casos graves, a família é muito presente no acompanhamento. Então, o psicólogo, o psiquiatra, ele sempre entra em contato com a família. Se tem uma sessão e o psicólogo percebe um risco, uma ideação, um planejamento, imediatamente ele entra em contato com a família e fala, essa pessoa não pode estar sozinha nos próximos dias. Então, o cuidado, ele tem que ir ficando cada vez mais estruturado. Só que também é muito importante a gente pensar que as pessoas que são essa rede de suporte também, em algum ponto, tem uma limitação, né, Maraca? Assim, a gente tem, em algum ponto, tem uma limitação do que dá para fazer, que é um tanto da autonomia. Te consome às vezes, né? Porque você não quer deixar de ajudar, mas às vezes você fica... Será que eu tenho que entrar aqui e fazer alguma coisa ou não? Eu acho que o profissional, ele pode direcionar a família, né? Muitas vezes a solução é a internação, né? Em alguns casos em que o suporte é instável, né? Que você não pode contar com suporte familiar, a alternativa de proteção do paciente é a internação. Né? Então, é por isso que tem que ter o acompanhamento e o olhar do médico psiquiatra, né? E o acompanhamento do psicólogo, né? Que está ali com o paciente semanalmente. Assim, agora vamos lá. Você falou que uma das saídas é a internação. E a gente tem vários tipos de tratamento, acompanhamento. Geralmente, quando a pessoa ela é diagnosticada com algum problema que envolve saúde mental, talvez esse problema ela tenha que saber conviver com ele a vida inteira. Dá pra gente dividir? Tem problema mental que tem cura ou não? Ele tem tratamento? Claro, sim. Tem. A primeira coisa para falar de transtorno psíquico, a gente tem que fazer o diagnóstico, né? E aí, as doenças, elas podem ser crônicas ou não, né? Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, são doenças crônicas. Você vai tomar antihipertensivo, você vai tomar insulina, hipoglicemiante para o resto da sua vida, né? E depressão, por exemplo, você pode ter um episódio único, pode ter 2 episódios, ou você pode ter depressão recorrente. Ela se torna crônica. E assim como as outras que eu citei, você tomaria medicação para o resto da sua vida, entendeu? E não há qualquer problema nisso. Eu acho que a questão a gente tenta sempre deixar o paciente estável. Não é porque a pessoa tem uma doença crônica que ela vai passar a vida em sofrimento. Então, eu sempre trago para outras áreas, né? Eu sempre trago para cardio, que eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Eu acabo entendendo. Para mim, a analogia é perfeita. Eu já infartei então... Então, perfeito. Então, por exemplo, não é porque você toma um antihipertensivo que a sua pressão precisa necessariamente estar alta todos os dias. Ela não está justamente porque você está tratando. Então, a depressão é a mesma coisa. Você tem o diagnóstico, você faz o tratamento, mas você está vivendo a sua vida normalmente assintomático, né? Então, enfim, sem sintoma algum, né? É o que a gente espera, né? Como profissional, né? Da saúde mental, é que o nosso paciente não esteja constantemente sintomático.
Eu acho interessante também pensar nisso do Janeiro Branco, né? Que é um mês em que a gente fala de saúde mental, né? Como um todo. E é interessante pensar que, assim como para a Organização Mundial de Saúde, saúde não é só ausência de doença, para a saúde mental é a mesma coisa. Então, saúde mental não é apenas ausência de transtorno, né? Saúde mental trata-se de um estado geral de bem-estar e qualidade de vida, que inclui conseguir se relacionar, trabalhar, lidar com emoções como estresse, lidar com os impactos da vida cotidiana, as coisas que acontecem na nossa vida. Então, a saúde mental, ela vai para muito além de não ter um transtorno, né? Ela fala sobre como é a qualidade da sua vida psíquica e de como você vive a vida se beneficiando de um estado de saúde mental. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem uma diferença da psiquiatria e da psicologia, porque eu acho que o psicólogo, ele acompanha o paciente independente dele estar dentro de um transtorno, né? Sim. Então, você pode fazer terapia porque você deseja se conhecer mais, ter mais qualidade de vida. O psiquiatra atua nos transtornos, né? Então, eu acho isso... É interessante que as pessoas entendam essa diferença. Tanto que a gente recebe muito paciente de vocês, né? Da psicologia, porque vocês identificam assim, peraí, acho que aqui tem um transtorno. Isso. Então, eu vou pedir aí o auxílio São áreas, né, que trabalham junto, né? Porque senão, não funciona, né? Imagine, é uma pessoa que tem diabetes, aí ela vai no endócrino, e aí ela toma insulina, e ela faz esse tratamento, só que ela não muda a dieta. E ela come doce o dia inteiro. Então, assim, né, é algo que é muito integral e realmente a psicologia, né, eu trabalho no caso com a psicanálise, ela vem muito nisso de ir para além do sintoma, com certeza, que é como a pessoa vive a vida dela. Isso é maravilhoso. O estilo de vida tem muito a ver. Muito. Flaviana, então o pessoal está pedindo para você falar mais aqui. Se quiser puxar o microfone mais para cá, para ficar mais reto aqui com a gente, igual esse aqui. Melhorou? Aí. Então, quer dizer, quando você fala estilo de vida, então, por exemplo, se a pessoa pratica exercícios físicos, ela pode ter uma melhora consubstancial independente. É lógico que muitas vezes a necessidade medicamentosa existe, ela vai, mas independente disso, exercícios físicos, por exemplo, é algo que traz um ganho. Influencia diretamente, porque se a pessoa está em condição de cuidar de si a ponto de procurar uma atividade física, significa que ela já está também num estado de cuidado de si que provavelmente expande para outras coisas. É claro que, em alguns casos de transtornos mais sérios, ela só vai conseguir fazer isso depois que ela tiver, por exemplo, medicada. Porque antes não vai ter nem condições físicas para isso. Não tem nenhum engajamento ou a energia, né, para a disposição, justamente porque são áreas cerebrais que estão alteradas nos transtornos, né? Mas a gente já sabe hoje que exercício físico, a gente já tem, isso é ciência, né? A gente já sabe que melhora a ansiedade, que melhora o sono. Então, tudo isso influencia no prognóstico, né? Até porque a gente parte de um pressuposto, né, que foi construído, assim, de que a mente habita o cérebro apenas. E não é verdade. A mente, ela habita o corpo inteiro, né? Freud dizia que o ego, antes de ser um ego, ele é um ego corporal. Então, o que você está sentindo influencia diretamente o seu corpo e vice-versa. É uma via de mão dupla. Bom, antes de a gente continuar, eu queria fazer um convite para vocês. Vocês estão comendo um pouquinho, então experimenta uma bolinha aqui dessa de chocolate. Eba. Do açaí do Já. Para não derreter na roupa? Se quiser usar o... Eu coloco inteiro aqui, tá? Delícia. Acho que é o melhor jeito. Eu prometo ir segurando aqui, vocês não precisam de falar enquanto vocês estão... Porque é gostoso demais. E assim... E espero que vocês tenham gostado do açaí também. Nossa, mas tem muito. mais aqui. É muito legal. Muito e o açaí do Já, só lembrando a todo mundo, fica no Ribeirão Shopping. Eu tô conversando com vocês e tá vindo uma explosão de perguntas e de curiosidades na minha cabeça. Por exemplo, hoje a gente tem algumas síndromes que são
algumas relativamente... Não sei se eu posso falar que foram descobertas recentemente, ou se recentemente as pessoas têm se atentado mais. Muito se fala, por exemplo, em borderline hoje, né? Uhum. É uma síndrome que o diagnóstico dela tem aumentado e pode ser que tenha muito a ver com o momento em que a gente vive também. Talvez essas síndromes, elas acontecem por uma questão genética ou por uma questão de convivência, da influência do meio na pessoa. Todos os transtornos, ele tem várias... procedem de várias causas. De várias causas, né? Não é uma única coisa. Então, o borderline é um transtorno de personalidade, né? Então, a gente tem aí uma série de transtornos de personalidade, né? Uhum. Entre eles, o transtorno de personalidade borderline, que estatisticamente é o mais significativo do grupo dele, né? Que é o cluster dele, que é o cluster B, né? Dos transtornos que o acompanham. Então, acho que é por isso que a gente ouve falar tanto de borderline, porque ele é o mais comum entre eles. Antes era muito subdiagnosticado também, né? Hoje em dia, muita pesquisa, muita ciência, muitas novas técnicas de diagnóstico, né? E eu acho que a gente ainda também vai precisar de um tempo para entender o impacto da nossa nova era, né, da tecnologia e de tudo que a gente vive, os adolescentes vivem. Com certeza. Nesses diagnósticos que vêm sendo cada vez mais relevantes, né? Porque o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, né, na psicanálise, a gente parte do pressuposto de que borderline, né, assim, na borda da linha, né, assim. Então, a gente parte do pressuposto de que é alguém que tem uma estrutura psíquica que é muito frágil, que toda hora que tem alguma interrupção, algum confronto, essa estrutura cede, né, assim. Então, a pessoa, ela psicotiza e volta, ela rompe com a realidade e volta. E isso tudo é muito, muito dolorido para a pessoa que vive com isso e que convive com quem tem. Eu acho que é importante que você falou isso, até porque esse sofrimento é real. Eu vejo que, assim, as pessoas borderline são muito julgadas, né? Como pessoas que querem chamar atenção, como pessoas insuportáveis, né? E, na verdade, esse sofrimento que elas vivem é um sofrimento real, porque é uma personalidade, todos os transtornos de personalidade, eles são, na verdade, personalidades muito rígidas, né? Então, eles não conseguem, né, transpor isso, flexibilizar nas diferentes situações, E né? essa é a própria característica do adoecer, né? Porque a pessoa, ela não tem a condição de fazer escolha a respeito daquele comportamento. Ela só consegue fazer aquilo. Consegue viver naquela rigidez, né? E é um transtorno que o tratamento é terapia. Não é um transtorno que a gente trata com medicamento, porque é a personalidade. O que nós tratamos com medicamento são as comorbidades que o transtorno da personalidade leva. Então, uma pessoa que vive com essa rigidez, ela vai desenvolver, por exemplo, um transtorno depressivo. Na grande maioria das vezes, né? No caso do borderline. Então, a gente atua muito tratando a depressão. Episódios de mania, de alteração do sono, né? E é um transtorno que é muito parecido, é a síndrome do opositor. Eu digo parecido por quê? Porque transtorno desafiador opositor? Será que é esse? Porque eu digo por quê? Eu já vi pessoas confundindo, achando que a pessoa sempre queria confrontar ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou o familiar, ou o esposo. Acho que tá falando do TOD, do transtorno opositor desafiador. Esse é um diagnóstico da infância, né? O transtorno opositor desafiador. E nós não podemos afirmar que um transtorno opositor desafiador vá se transformar num transtorno de personalidade. Tá? Não necessariamente, mas a gente vê muito a transformação para o
transtorno de personalidade narcisista, né? Então, vem mais o transtorno de conduta do que o transtorno opositor desafiador, né? Que são diagnósticos ali muito, muito próximos. Então, pode ter essa crescente, né? Opositor desafiador, conduta, narcisista, mas isso não é uma sentença, entende? O narcisista, existem alguns casos que ficaram até famosos no direito penal brasileiro e tal, casos de homicídios e que atribuíam à pessoa que cometeu o crime o fator dela ter a personalidade narcisista. Isso pode ter uma correlação mesmo? Eu acho que faz sentido, porque a pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista, ela tem uma ausência de empatia e de remorso. E de regra também para ela. Tem essa questão da regra, né, que a pessoa acredita que está talvez acima, né, dos limites, ela não aceita, não convive bem com regras e limites, mas ainda acho que isso é algo que é difícil para quase todo ser humano, né? A gente gostaria de viver sem ter necessariamente que viver uma vida com regras e limites. Eu acho que não é exatamente isso, eu acho que é mais o remorso e a empatia que chama mais atenção pro narcisista, porque essa coisa da regra... E a falta da noção e da percepção de um outro. Isso, porque essa coisa dos limites, ela é presente em quase todos os transtornos de personalidade desse grupo. O borderline está no mesmo grupo do narcisista. É um grupo de 4 transtornos de personalidade que tem coisas em comum. Mas o borderline parece que ele faz mais mal a si do que aos outros, né? É porque no border tem uma questão... É lógico que atinge todo mundo, né? Sim, todo mundo sai machucado. Mas é que o border, em momentos mais deprimidos, ele tem a condição de integração e de sentir culpa, né? A condição de sentir culpa torna o border um paciente, digamos assim, onde você percebe nele uma maior condição de integração e às vezes até de tentativa de reparação, né? De voltar atrás, de ficar desesperado, de nossa, eu fiz isso, né? Isso. Em um momento de impulso faz uma coisa e depois se arrepende. Quando a gente está falando de um transtorno narcisista, ele não sente a culpa... Ela não passa, porque ele pode até fingir para fins legais, assim. Geralmente eles fingem, né? Senão a gente identificaria muito tranquilamente um narcisista. E nem sempre, eu digo, uma pessoa leiga para identificar que está diante de alguém com esse transtorno é mais difícil, porque eles são extremamente simuladores, manipuladores, né? Mas sabe uma coisa que é muito importante? Até a gente dizer aqui, né? Até como uma questão de saúde pública, né? De que esses são transtornos que demandam muito estudo e muita prática, muita ciência para serem diagnosticados. A gente está, assim, banalizando muito termos e transtornos, né? Nossa, eu brinco, demais. assim, que tem muito diagnóstico de Instagram, sabe? Diagnóstico de Google. Então, fulano é narcisista, fulano... E a gente ouve isso quase diariamente, A gente tem que ter um cuidado tão grande. Uma, porque a pessoa que tem um transtorno, ela sofre muito. Quem convive também sofre. Então, sabe, trazer isso... É ótimo que a gente possa falar muito amplamente, abertamente sobre isso, só que diagnosticar as pessoas com base em senso comum é algo muito perigoso, né? Com certeza. Porque é muito mais complexo do que uma pessoa que só pensa nela mesma. Muito mais complexo do que isso. E as pessoas falam muito, né? Ai, nossa, eu tô deprimido hoje. Nossa, essa... Fulano é bipolar, cada hora tá de um jeito. Eu não consegui estudar pra prova. Não consegui hoje estudar pra prova. Tem o TDAH. Porque chegou da balada às 2 da manhã. Todo mundo tem o TDAH. Agora. Exatamente. Então, assim, não é nem falar ninguém tem, e não falar sobre isso e ser um tabu, e nem também sair diagnosticando com fonte e vozes do Google. Eu tenho uma amiga que faz teste, ela faz teste, ela entra no computador e fica procurando um teste pra tudo. Aí ela faz teste. Eu brinco quando a gente tá no 3º ano de psicologia, que tem a matéria de psicopatologia,
o professor já avisa, gente, vocês vão achar que vocês têm todas as doenças, tá? Exatamente. Vocês vão começar a ler... Especialmente os transtornos de personalidade, que sempre tem alguma coisa que a gente se identifica, né? Porque para você ter um transtorno, você tem que ter vários critérios, e né? tem que ser algo que se perpetua, uma série de sintomas que se perpetuam em continuidade por um espaço de tempo para ser um transtorno. No caso do TDAH, que todo mundo acha agora, porque a pessoa está esquecida, porque a pessoa está desatenta, ela, não, eu nunca percebi, eu tenho TDAH. A pessoa precisa se atentar, porque tem que... O que é o conjunto de coisas que leva a um diagnóstico de TDAH? Primeiro que se a pessoa está pensando isso, ela precisa fazer uma investigação na vida dela a respeito de como ela está cuidando da própria vida. Primeiro. Segundo que, se você tem uma desconfiança, procura um profissional, né? Um psiquiatra, uma avaliação neuropsicológica. Porque tem uma série de questões, de sintomas, de critérios que tem que se somar. Mas o próprio diagnóstico é um processo muito trabalhoso. O transtorno, né, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que você já nasce com TDAH, assim como você nasce com transtorno de espectro autista, ou como você nasce com deficiência intelectual. E então, a pessoa que ela tem o TDAH, ela vai ter dificuldades ao longo de toda a sua trajetória. Então, não é uma pessoa que começou agora a não conseguir estudar na faculdade. Então, ela tem uma história desde a primeira infância, desde da escola, né, da alfabetização, nas primeiras relações, sim. Então, assim, é um diagnóstico que é feito por psiquiatra e neuropsicólogo, né, através dos testes que são aplicados como aí diagnóstico complementar. Então, não pode ser só uma coisa ou outra. Eu sou desatento. E vocês estão falando de uma coisa, né? Quando fala do diagnóstico, eu busco na minha lembrança a minha infância. Eu cresci nos anos 80, né? Então, eu entrei na escola em 1983. E aí, de lá para cá, eu lembro de muitos amigos que hoje, eu acredito que nós estamos falando de graus diferentes, né, de coisas diferentes, mas eu acredito que alguns ali tinham realmente o TDAH e nunca foram diagnosticados, porque a gente não tinha essas informações naquela época, nos anos 80. Isso, principalmente, eu estudei em escola pública a vida inteira, né? Então, não existia muito isso. E aí eu acho mais cruel ainda autismo, né? Naquela época, todo mundo fala, aumentou o número de casos de autismos. Eu acho que até existe, né? Esses dias eu estava acompanhando num livro, um artigo que um médico diz que existe uma correlação entre o maior número de autismo hoje e a idade que os homens e mulheres resolveram ter filhos, né? Sim. Mas tem uma relação. Mas não é só isso. Lá atrás já tinha alguns casos e que a pessoa passa a vida inteira sem ser diagnosticada. E a pessoa tem um grau de autismo que na época ainda tinha uma coisa mais cruel. Os amigos tiravam sarro, né? Tinha aquela coisa da brincadeira, do bullying. E isso... A medicina, principalmente a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, tudo, isso evoluiu muito, né? Até o acesso às pessoas. Não, hoje nós temos, assim, muitas modificações, até nas escolas, né, para acolher esses alunos que têm aí transtornos do neurodesenvolvimento. Melhorou muito. Acho que esse diagnóstico, ele é importantíssimo, e as modificações que estão sendo realizadas são, assim, imprescindíveis. E é muito importante também pensar que a questão da saúde mental, ela não é algo repartido à parte da sociedade, né? Então, a gente tem que levar em conta também o contexto social, o contexto econômico, o contexto de vulnerabilidade, que, por exemplo, uma criança está submetida. É difícil uma criança que está na escola com fome, vindo de uma situação de que faz uma semana ela viveu um trauma, de uma violência,
chegar na escola e conseguir se concentrar no que a professora está falando, né? Então, a saúde mental, se a gente for colocar numa pirâmide assim, né? Ela precisa de ter muitas bases, né? De segurança social mesmo, de condição, acesso à saúde, de acessos básicos, para que ela possa ser alcançada. Bom, em cima dessa colocação e do que, até disso que eu falei, do diagnóstico, aí eu queria saber a opinião de vocês, a opinião de cada uma, né? Vocês acham que, por exemplo, a educação para essas pessoas, quem tem, por exemplo, autismo, existe uma linha, uma corrente que defende que essas pessoas devem ser inseridas dentro de uma sala de aula normal, lógico que de uma sala de aula não especial ali, lógico que com acompanhamento mais específico. Existem correntes de que defendem que deveria existir um ensino separado, especial para essas pessoas. O que vocês pensam no que diz com relação a isso? Eu penso que a inclusão ela é importantíssima. Na minha opinião, ela é imprescindível, mas ela é feita com muita qualidade e cautela, né? Porque, visto que o ser humano é um ser social, se ele é excluído de uma comunidade, de uma sociedade, devido a um transtorno, a possibilidade dele desenvolver outros construtos, além do aprendizado, fica também perdida, né? Porque uma escola, é claro que você está ali para aprender a matéria, mas você se desenvolve socialmente, emocionalmente, aprende a se relacionar. Então, eu parto do pressuposto de que a inclusão é muito importante, mas a gente tem que caminhar muito na qualidade dessa inclusão. Entendi. Aceitar um aluno com algum transtorno, só aceitar não é inclusão. Uhum. Sim. E eu acho que é importante, eu acho que eu vou sempre inserindo os dados estatísticos e médicos, mas é que a gente também está falando de níveis aqui, né? É um espectro autista, né? Então, nós temos níveis diferentes de autismo. É completamente diferente a gente ter um aluno TEA nível 1 de um aluno TEA nível 3, né? E mesmo o TDAH são crianças muito diferentes, né? Tem subtipo também desatento, hiperativo, tem uns que são mais ou menos impulsivos, então tem essa questão também. Mas voltando à pergunta da inclusão, com certeza tem que ter inclusão de qualidade, mas sem com dúvida. Qualidade. Vamos falar de Big Brother Brasil. Vamos falar do BBB e da polêmica. Adoro ser comentarista do BBB. Olha, gente, vocês vão ter que me ajudar, porque eu ajudo. Não, nós vamos ajudar. Infelizmente, eu não estou assistindo. Eu brinco que é uma experiência social ali de observação. Claro que com, infelizmente, requinte de crueldade, né? Até porque potencializam tudo, né? Potencializa, mas a gente fica ali com uma tela, né? Assistindo os próprios processos humanos ao vivo. Potencializam, inclusive, né? As tretas que acontecem ali. As tretas, os surtos, as crises, as brigas. Mas aconteceu nessa edição, né, que não faz nem tanto tempo assim, um episódio com a Vanessa Lopes, né, que pediu para sair. E ela, em determinados momentos, ela parecia achar que tudo que estava acontecendo ali era em torno dela, que era um teatro ou que eram atores que estavam contratados ali. Num outro momento, ela sentiu que ela era perseguida por alguns e ela tentou até, num outro momento, ajudar algumas pessoas ali, mas no final ela acabou apertando o botão ali para sair. Acho que a coisa da Vanessa ficou muito marcante, porque a gente tira o achar e coloca o ter certeza, né? Então, ela passou do estado de eu acho que estão falando de mim, eu acho que eles são atores, eu acho que esse objeto da casa se movimentou porque eu falei tal coisa, para eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é sobre mim, eu tenho certeza que você é um ator. E quando alguém confrontava ela com dados de realidade, ela olhava e isso só confirmava mais a certeza dela. E ela também estava com falas ali muito megalomaníacas, né? Eu acho que isso que é muito importante da gente dizer. Quando a pessoa ela sai do campo da dúvida,
quando ela tá persecutória ou se sentindo muito mal e vai para o campo da certeza, é um ponto de extrema atenção para o estado de saúde psicológico dessa pessoa. Que o caracteriza psicose. Psicose. Né? Dentro da questão da megalomania, justamente aquelas afirmações, eu tenho 40 milhões de seguidores, eu não preciso disso, ou também com a certeza de que estavam todos ali por conta dela. Isso. Então, você vê que passa a ser... Não tem questionamento, né? Então, assim, ela dizia assim, eu posso, com uma palavra, linchar uma pessoa aqui. Então, é alguém que vive ali, né, no mundo da internet, no mundo das redes sociais, onde ela tem um histórico na vida dela de muito trauma, de sofrer hate, mas, ao mesmo tempo, ela também tem a fantasia de que ela controla muita coisa e de que é tudo sobre ela. No programa, isso ficou destacado. Mas eu acho que, assim, independente da realidade que ela vive, isso é um transtorno, né, psíquico. Algum transtorno ela tem, porque não são características que a gente pode dizer que a pessoa possui pelo estilo de vida que ela tem. Claro que o estilo de vida que ela tem pode ter favorecido exatamente algo que ela geneticamente já tem uma predisposição e ter, enfim. Mas eu não sei, não li a respeito, não estudei, não posso falar sobre uma pessoa que não é um paciente, né? Mas você citou características de uma mania, né? Sim. De um transtorno afetivo bipolar, por exemplo. Não estou dizendo que seja isso, teria que ter mais dados. E assim, a Flaviana acompanhou um pouco mais isso. Você descarta qualquer hipótese dela estar encenando aquilo aconteceu mesmo. Não tem como descartar qualquer hipótese, né? Mas ela estava num estado de sofrimento, de persecutoriedade muito grande. E ela trazia coisas ali da história de vida dela, né? Em momentos em que ela conseguia deprimir, que ela não estava só em mania, que ela também deprimia, ela falava, nossa, o que será que meus pais estão pensando de mim agora? Porque eu tô chorando e os meus pais sempre me falam que chorar é fraqueza. E a mãe, depois que ela saiu, a mãe falou que ela é aquilo, que era normal, que aquilo... Eu vi uma entrevista, na verdade, eu vi só o trecho. Mãe da Vanessa fala que é normal essa atitude dela e tal. Os pais são muito jovens também, né? Mas o que eu entendi que vocês estavam falando é que ela acreditava que o Big Brother era sobre ela, e que os participantes estavam sendo atores para movê-la a fazer alguma coisa. Não tem como falar que isso é um normal de alguém. Isso tá dentro de um transtorno psíquico, obviamente. Ela se sentiu ali, talvez num show de Truman, né? Aquele filme do Jim Carrey que eu acho que destacou muito essa fantasia que a rede social pode dar para alguém que tem muita visibilidade, de que é tudo sobre ela e de que estão todos olhando para ela e pensando sobre ela. E aí, falando nisso das redes sociais e da visibilidade, vocês... Como que é a vida de vocês? Vocês acompanham um pouco das redes sociais e conseguem visualizar hoje que existem pessoas que... inclusive tem um aplicativo, depois eu queria lembrar o nome daquele aplicativo, que é tipo um Second Life, assim, uma segunda vida, que a pessoa, ela cria um avatar, parece que o Neymar tinha terreno lá, o pessoal queria pagar mesmo por terreno do lado da casa do Neymar para construir nessa realidade virtual, onde a pessoa... que é baixa, ela consegue ser mais alta. Nossa, uma coisa bem Black Mirror. Exatamente. É muito Black Mirror mesmo. É um prato cheio para psicanálise. Exato. Mas assim, existem pessoas que não estão neste jogo ou nesta realidade, mas que estão presas, né, dentro... eu ouvi até um termo que é psicose virtual, alguma coisa assim. Existem pessoas que se prendem no mundo virtual
e que sofrem demais com os comentários que elas recebem, os influenciadores, por exemplo. Com certeza. Com certeza. A experiência com o mundo virtual, né, ela pode ser muito favorável para a ruptura com o mundo real. Uhum. Né? Então, assim, se o meu valor está atrelado a um like, primeiro que é muito fácil eu ter valor e é muito fácil eu ter desvalor. Uhum. E isso é muito sério, né? Porque na medida que eu vou baseando o meu valor, a minha qualidade, o meu sucesso somente em algo virtual, a minha vida no concreto vai ficando muito desmerecida, muito subdesenvolvida. Uhum. Mas e a opinião das pessoas? Mexe com você, com você que eu digo, com o influenciador? Mexe, claro. Eu acredito, né? que quem está inserido nesse mundo, sim. Porque né? envolve Porque a pessoa, às vezes, trabalho e dinheiro exatamente. E a repercussão, carreira. De repente a pessoa perde um patrocinador porque falou algo que, enfim, não foi adequado. Deve ser algo, assim, complicadíssimo de se manter estável psiquicamente, assim. Por isso que eu falo que é um prato cheio para psicanálise, essa discussão do... É muito, né? Porque requer muita estrutura psíquica, no sentido de conseguir estar consciente a respeito do porquê você quer fazer isso, o que você quer com isso, o que isso representa para você. Porque as pessoas começam a entrar nesse mundo quando elas ainda estão em formação de personalidade. Quando muitas vezes nem o cérebro terminou, né? Nossa, o córtex pré-frontal problema. Aí termina a formação completa com em torno de 24 anos. Uhum. As pessoas começam com essa vida com quantos anos? Né? Então, assim, Essa Vanessa mesmo, né? Ela tem uma história de vida na internet desde a adolescência. Então, a estrutura dela foi construída em cima disso. Então, assim, qual que é a estrutura psíquica? É muito delicado, né, dessa porque pessoa? Isso, quando a realidade se apresenta tal como você não é o centro do mundo, e você vai se frustrar, e não importa quantos milhões de seguidores você tenha, aqui tá todo mundo, entre aspas, né, na mesma. Isso é aterrorizante, porque ela pisa em um lugar de ser ninguém, entre aspas, de não ser especial, que é muito novo no campo da fantasia dela. Mas sabe o que mais me assusta hoje, que eu vejo isso geral, independente da pessoa trabalhar ou não com isso, é o fato de que as pessoas, elas não têm mais paz. Não tem mais como eu posso dizer? O tempo todo você está buscando um estímulo na internet. Não existe mais um meditar, sabe? Um não fazer nada, assim. Um ficar consigo mesmo, um ficar em paz. Você está o tempo todo buscando estímulo, novidade. O tempo todo. As pessoas não conseguem mais ficar 5 minutos sem mexer no celular. Ou seja, os nossos transtornos de ansiedade vão aumentar cada vez mais. Porque não é normal você estar o tempo todo recebendo estímulo, né? Isso não é normal. Porque visto que pensando em saúde mental e qualidade de vida tem tantas frentes que a gente tem que desenvolver, o tempo em que a gente gasta, perde ou até investe mexendo só nas mídias sociais, muitas vezes não é administrado com os outros fatores da vida, né? E o nosso trabalho vai um pouco muito até na contramão disso, né? Porque na sua consulta tá você e o seu paciente sentado conversando. Imagina a psicanálise, que são 2, 3 vezes por semana, a pessoa sem estímulo, falando sobre o que ela sente, sobre o que ela está vivendo, sobre as angústias, as felicidades, sem ter uma validação. Porque o psicanalista, ele não valida, ele não aprova, ele não desaprova. O que é muito diferente do mundo das mídias sociais, que é tudo sobre validação, né? Exatamente. E aí as pessoas não têm qualquer aprendizado, né, a esse respeito. E vão estar cada vez menos dispostas a olhar para dentro delas, né? E trabalhar isso. Me assusta quando eu penso nisso. E as questões, tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, as questões da saúde mental, principalmente quando a gente fala de alguns transtornos e de ansiedade e depressão,
Essas são as doenças do próximo século? Eu acho que já são, né? Transtorno... Já são do nosso e dos próximos. Sim, transtorno depressivo maior e transtorno de ansiedade generalizada. Sem dúvida. Ansiedade generalizada. Porque fala também, né, de um contexto que a gente vive até no sentido capitalista, né? De que a ideia de que você sempre pode mais inclui que o que você tem é sempre a insuficiência. Uhum. Então, se você sempre pode mais, como assim você não tem o mais, já que você pode tudo? O que não é uma realidade humana, você não pode tudo. É o que eu estava falando, quando a gente falou sobre regras e limites. Sim. É sobre isso que eu falei. Para a gente não atribuir essa questão de regras e limites a um único transtorno que a gente estava falando do borderline, porque isso é comum a muitos transtornos, na verdade, e comum a estrutura da nossa sociedade. A questões da nossa sociedade. As pessoas não querem mais... ter regras, limites, né? Então, é um pouco disso que eu estava querendo, me referindo. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta agora. O pessoal está me falando aqui que a gente tem 5 minutos e tal, mas eu falo sempre que se a gente passar um pouquinho, uns 20 minutos, não tem problema, tô brincando. Eu queria saber de uma coisa. Vocês falaram que muitas dessas condições a pessoa ela nasce e vai desenvolvendo. Mas tem uma que é muito, às vezes para algumas pessoas chega a ser engraçado e não é engraçado, que é o toque, né? Inclusive eu assisti um filme, vocês já assistiram um filme que chama Toque? Toque. Toque. Ao mesmo tempo que é muito engraçado, é desesperador. É sobre toque mesmo, transtorno. Sobre diversos níveis e tipos de toque. De toque, De fala, de toque. É documentário isso? Não, é um filme espanhol. Espanhol, muito bem feito, espanhol. Chama Toque. Você começa acompanhando uma pessoa que você vê que ela tem aquele toque de ir lá conferir se desligou o gás e tal, e assim, uma loucura, porque a pessoa tá no ônibus, ela desce do ônibus para ir lá ver, depois ela vai ver se a porta... Só que você pensa que é sobre ela, e não é sobre ela o filme. Tem muita coisa ali, e é até surpreendente quando você descobre que o que todo mundo tá fazendo ali naquele lugar, e o quanto as pessoas têm transtornos, né, tem dificuldades e tal, vale muito a pena. Mas o toque... O toque é interessantíssimo. Ele não é genético. Olha, todas as doenças têm componentes genéticos. Predisposição genética. Todas, não tem como a gente falar, todas mesmo, né? Algumas têm mais ou menos relação com o estilo de vida, por exemplo, diabetes tipo 2 tem muita relação com o estilo de vida, mas também tem genética, é a mesma coisa na psiquiatria, então os transtornos todos têm uma relação. O que eu acho interessantíssimo do toque é que eu costumo dizer, né, que ele tá num espectro entre a ansiedade e a psicose. É muito interessante, nossa, porque ele tem uma relação muito forte com a ansiedade, mas ele não está mais classificado dentro dos transtornos de ansiedade. Ele é um capítulo à parte hoje na psiquiatria, né? Mas ele chega a um ponto psicótico em que a pessoa realmente acredita que se ela não fizer aquilo, algo X vai acontecer. Tem uma ruptura com a consciência da realidade. Então, é um transtorno interessantíssimo e muito a gente falou a respeito da gente banaliza-se muito a palavra toque, né? Sim, eu tenho toque de organização. Arrume isso aqui porque eu tenho toque. Eu tenho toque, então, quer dizer, muito cuidado com isso. É uma doença... assim, que deixa a pessoa extremamente disfuncional, dependendo do nível que ela está, né? É uma doença, assim, seríssima, que carrega muito sofrimento. No filme dá pra gente ver isso, ela carrega muito sofrimento mesmo, né? E, por exemplo, o toque é um transtorno que eu, enquanto psicóloga que trabalha com psicanálise, não é possível seguir sem acompanhamento psiquiátrico. Não. Por exemplo, não tem como. Né? Exige medicamento. Então, deixa eu fazer uma pergunta para as duas. Eu sei que eu não estou perguntando especificamente quem é, o que é e tal. Mas vocês já trataram pacientes com toque? Nossa, muitos. Sim, muitos. E o mais perigoso que vocês já viram, assim, dá para dar um exemplo? Eu acho que eu não vi nada gritante, não. O que eu vi foi, assim, uma disfuncionalidade. Eu tinha um paciente que ele ficava muito atrasado em tudo que ele ia fazer,
porque ele precisava contar até um número muito alto, então era tipo 80 o número. Então ele tinha que contar até 80 para fazer uma coisa, depois mais 80 para próxima e para próxima, então ele não conseguia sair do lugar, entendeu? Então ele estava sempre assim, muito atrasado em tudo que ele ia fazer. E de repente ele descobriu que aquilo não era necessário ou até hoje ele convive com isso? Eu perdi o contato com esse paciente, porque é um paciente que eu atendi lá em São Paulo, na época em que eu fazia psiquiatria, então é um paciente do meu consultório, mas ele estava melhor com os tratamentos, né, medicamentoso e terapia comportamental. Isso que eu ia dizer, sabe o que é importante também de pensar, né, que para psicanálise, o transtorno obsessivo, compulsivo, né, ele não parte da ideia de que a pessoa não sabe. A pessoa sabe que a mão dela não está suja e que ela está lavando sem estar suja, mas ela não consegue não lavar. Isso. Então, quando a gente fala do toque, né, os casos que eu já acompanhei, né, no que se trata da psicanálise, é algo mais do que sanar o sintoma, descobrir, perceber, construir na história de vida desse paciente como esse sintoma surge e para que ele serve, né? Então, tem casos, por exemplo, de toque que são da ordem do pensamento, em que a pessoa ela não consegue não pensar tal determinada coisa tantas vezes ou até dar aquela sensação para depois seguir a vida, então... É que nem sempre a compulsão, ela é algo físico, às vezes ela é de pensamento, física, às vezes ela é de pensamento. Entendi. Olha, eu tô assim... muito feliz de ter esclarecido algumas coisas, mas eu confesso que a gente precisava de umas 3 horas de bate-papo aqui pra gente falar de tudo, né? É que pra cada coisa que a gente... tem muito pra se falar sobre cada um dos transtornos, né? É porque assim que a gente tenta não banalizar ou não generalizar, a gente vê como as questões são complexas. Muito sérias, que os diagnósticos são difíceis. Eu vou pôr na roda aqui uma pergunta muito idiota. Eu não quero que vocês levarem, mas assim... É só para eu entender o que mais aflige vocês que trabalham ajudando essas pessoas. Se cada um de vocês pudesse desaparecer com um transtorno desse ou com uma doença dessa, qual seria? Qual seria, Natália? Ai, que difícil essa pergunta. Se eu pudesse desaparecer com um transtorno... Eu escolhi para falar, quero que desapareça. Eu acho que eu sei essa resposta, sim. A ansiedade, ela é um transtorno, mas ela também é um sintoma, né? Esse é um sintoma que ele exacerba os outros transtornos que estão junto. Então, se eu tenho um paciente com um transtorno depressivo e ele também tem a ansiedade, é mais difícil esse tratamento e esse prognóstico ele é pior. Se eu tenho um paciente com transtorno afetivo bipolar, a mesma coisa. Com esquizofrenia, a mesma coisa. Então, ele é um preditor de gravidade, o sintoma ansiedade. Então, acho que tirando a ansiedade, a gente sobrando, assim, os transtornos mais limpos, assim, sabe? Acho que seria mais fácil pra gente tratar. Eu acho que se eu pudesse fazer essa escolha, no sentido do quanto eu vejo as pessoas sofrendo em níveis altos mesmo, seria o transtorno de pânico. Porque eu costumo dizer que eu só consigo ajudar uma pessoa que consegue chegar até mim. E o pânico, na maioria das vezes, o transtorno de pânico é o que mais impede as pessoas de chegarem a procurar ajuda. Entendi. Cara, é interessante isso, né? A pessoa não consegue nem sair para procurar ajuda. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, um amigo, ele me ligou um dia que precisava falar comigo. E aí ele entrou na minha casa, a gente começou a conversar 5 minutos. A gente pode ir para outro lugar? E eu senti que ele estava com medo. Eu falei, pode. Ele não tinha começado a me contar a história ainda. E aí a gente vai para um outro lugar. Eu falei, onde você quer ir? Ele, qualquer lugar e tal. Eu falei, vamos num restaurante, tá na hora do almoço, vamos num restaurante. Aí quando entrou no restaurante, eu posso ficar de frente para a porta? Eu falei, pode. Antes da gente pedir comida, ele pediu para mudar para outro restaurante, e aí a gente foi, aí ele resolveu me contar a história, e eu vou resumir a história dele. Ele estava namorando uma moça, eu não conheci, e um dia ele foi levar ela para casa, ele resolveu dar carona, depois que
que ele deixou ela em casa e resolveu dar carona para uma moça que pediu carona. Foi descobrir, segundo ele, a moça era uma garota de programa e a moça começou a ser agressiva com ele durante a carona, na conversa, e tinha oferecido para ele programa, alguma coisa. Não, só estou te dando uma carona e tal. Nessa agressividade, ela teria ligado para algumas pessoas que foram lá, chutaram o carro dele. Meu Deus. Chutaram o carro dele. E aí ele saiu correndo, foi falar com a namorada e descobriu que a pessoa talvez conhecesse a namorada dele até e tal. Bom, no fim disso tudo, eu quis ajudar muito e fui descobrir, ele não estava nem namorando. Então, a história... E ele estava... As dores, eu sentia as dores que ele sentia, né? De que aquilo era real para ele. Ele não tinha nem a namorada e... Mas é um caso muito mais sério, né? Que vem de uma ordem de um delírio, né? É isso, mas é justamente isso. Ele estava extremamente acuado. Ele procurou ajuda na época, ele melhorou, né? Ele melhorou, dá para dizer que ele está levando uma vida mais tranquila, mas aquele momento ele ainda não nega que tenha existido, e não existiu. Aí já é algo da esfera da psicose, né? Psicose. Então, isso que eu ia perguntar. Se distancia um pouco do transtorno de pânico, né? O pânico é um transtorno de ansiedade, né? Então não envolve E a psicose. Já aparece para essa pessoa que ela vivenciou coisas que ela não... É a ruptura com a realidade, né? Eu sempre falo que o transtorno de ansiedade ele é o oposto, porque é o excesso de sanidade. É o excesso de realidade. Muito excesso de realidade. Você inclusive, muito preocupado. Antecipa a realidade. Você expande pontos da realidade que ficam hiperfocados, né? Geralmente quando os pacientes de pânico chegam, eles falam, eu tenho medo de perder a sanidade, eu tô ficando louco. Eu falo, fica tranquilo, que você tá assim no oposto do perder a sanidade. É sanidade mais os transtornos de ansiedade, é preocupação em excesso, né? Então, essa coisa que foge da realidade, né? Parece um delírio, né? Aí eu já imagino que seja algum outro diagnóstico. Muito bem. E quando você falou em psicose, eu lembrei de mais um filme, né? Que é o próprio Psicose mesmo, do Alfred Hitchcock, que é muito bom também, que mostra certinho. Até o filme do Coringa delírios. Também, né? Sim. Que aquela doutora era ou não o encontro dele, né? A vizinha dele não existia. Até existia, mas nunca tinha... Existia, mas tinha todo um delírio, né, ali. Nunca tinha, não teve aquela intimidade que ele achou que ele tivesse tido com ela num certo tempo. Vamos pro nosso epílogo, então, porque eu tenho que fazer uma coisa agora, que é agradecer meus parceiros, e esse é justamente o tempo que vocês têm para pensar no segredo que vocês vão me contar. Poxa vida! Se vocês já pensaram, excelente. Um segredo assim obscuro? Gente, eu não tenho, olha, não tenho um segredo, honestamente. Peraí que eu vou puxar algo, a gente vai descobrir agora o que pode estar guardado na mente da nossa psiquiatra aqui hoje. Olha, gente, primeiro eu quero agradecer muito meus parceiros, e tem alguns parceiros que são muito especiais. Esse podcast, ele já acontece há algum tempo com uma parceria muito legal com a iMedia, e eu quero agradecer esses caras porque aonde a gente vai em Ribeirão Preto sempre estoura um pop-up ali do Maraca, isso é graças a esses parceiros, a iMedia, a Vivace, a EdLed e a Painil. Muito obrigado pela parceria de vocês, obrigado por acreditarem no programa, por acreditarem no nosso projeto, e ter vocês, né, estampando a nossa imagem. E aí eu falo para você que é comerciante, para você que é empreendedor, você já pensou em usar a mídia eletrônica para mostrar o seu produto, para mostrar o que você tem? Cara, Ribeirão Preto, ela tem expandido aí justamente na área de mídia eletrônica e tem funcionado muito para muita gente, pode funcionar para você também. Sem dúvida nenhuma, alguém já viu por aí o Papo com Maraca em um outdoor, e a gente agradece muito nossos parceiros que estão aqui, a iMedia, Vivace, EdLed e Painil. Muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer a Claro, a cervejaria Claro, é um chopp de Ribeirão Preto,
Inclusive, eles levam no rótulo, né? Essa marca muito forte do chopp de Ribeirão Preto. E a gente vai fazer um programa novo com o fundador da Claro. Ele vai contar para a gente um pouquinho e ele vai ensinar a gente fazer cerveja aqui. Quer aprender a fazer cerveja num podcast? Você vai aprender aqui com a gente, logo, logo. E o Claro Chopp, eu sempre falo, além de ser um chopp leve, um chopp gostoso, um chopp encorpado, você encontra ele em muitos lugares em Ribeirão Preto, mas eu sempre vou no Beer Chopp Express. Beer Chopp Express do meu amigo Calil. O telefone está na tela. Se você precisa de chopp, lá tem barris de 50 litros, 30 litros, 10 litros, tem growler de 1,5 litro. O que você precisar, ele tem lá para te atender, tá? E além de ter o chopp Pilsen, esse que a gente consome sempre, né? Lá tem o puro malte, tem o triplo malte também, tem o chopp Astúria. O Astúria tem o IPA, que é um India Pale Ale, muito bom também. Então, muito obrigado a Claro e a Beer Chopp Express. A gente está retomando com o pessoal da Magras. A gente vai ter, na semana que vem, a gente vai ter mais detalhes sobre essa retomada, mas eu quero agradecer sempre a Magras, que é um parceirão também aqui da gente. E para finalizar, é lógico, eu preciso de falar do Açaí do Já, que chegou com a gente, né? E vocês gostaram, meninas? Nossa, muito delícia. Essa bolinha muito boa, né? Não, esse aí sem muito dúvida, gostoso. sem dúvida, esse é o mais gostoso. É muito gostoso. Você coloca, dá aquela maravilhoso. explosãozinha de sabor Muito de açaí, é muito bom mesmo. Eu adoro, e hoje eu experimentei, eu não tinha experimentado ainda, o chocolate belga, muito bom também. Açaí do Já, que fica no Ribeirão Shopping. Muito obrigado pela parceria. O nosso podcast vai ao ar toda semana e ele é transmitido diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora. Se você ainda não conhece a Harmônica Produtora, fica o meu convite para entrar aí no Instagram da Harmônica, conhecer um pouquinho do portfólio da Harmônica. Clica aí, você vai ver o tanto de trabalho importante, trabalho, muitas vezes as pessoas pensam que o que a Harmônica faz é feito lá nas grandes capitais. E a Harmônica trouxe tudo isso para Ribeirão Preto, os equipamentos de ponta. Você que precisa de estúdio, precisa de videoaula, precisa de podcast, eles têm. Mas se você precisar também de captação de som e imagem externos, quer fazer o seu evento, quer captar tudo isso, quer deixar um portfólio lindo e maravilhoso, procura a Harmônica Produtora, beleza? Vamos voltar com as meninas aqui. Agora eu já falei meninas, dá para revelar que eu estou muito numa outra esfera de década que vocês, né? Mas assim, doutora Natália, seu segredo. Olha, não é um segredo, mas eu acho que é uma curiosidade legal para compartilhar. Pode ser? Tá valendo. Muitos pacientes meus sabem, eu gosto de contar, inclusive, que eu tive transtorno de pânico. Você teve? Eu tive, e eu acredito muito que isso foi um divisor de águas na minha vida, inclusive profissionalmente, inclusive para ajudar outras pessoas. E você já era psiquiatra? Eu já era médica. Eu já era médica. Tá, e aí deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. A Flaviana também se referiu ao pânico como transtorno de pânico. As pessoas falavam síndrome do pânico. É a mesma coisa? Não, mudou? É a mesma coisa, na verdade, mas o nome é transtorno. Correto é transtorno do pânico. Correto. Então tá transtorno. Bom. Legal. E obrigado por compartilhar isso com a gente. Imagina. Doutora Flaviana. Vou contar um segredo, então, do começo da minha carreira, né? Para dizer também que algumas coisas são sonho e não são delírios, né? Quando eu comecei a minha carreira, 8 anos atrás, eu comprei uma agenda, minha primeira agenda, e eu escrevia nomes imaginários dos pacientes que eu queria ter. E aí, então, eu falava, nossa, então, olha, se eu tiver esse paciente, contava do tipo 6 pacientes...
aí eu vou conseguir ganhar tanto, e aí eu vou conseguir pagar minha pós. Eu passei muito tempo com esse hábito de sonhar antes de realizar, né? Então, é muito importante a gente pensar que os desejos e os sonhos, né, não podem ser sempre tratados de maneira patológica. Isso tem muito a ver com a lei da atração, né? Com certeza, é uma mentalização importantíssima. Sim, eu conto isso, assim, eu acho até engraçado. Muito bom. E já todos aqueles clientes já chegaram? Já. Que bom, muito Foi bom. muito útil, né? Eu acho que quando a gente pensa muito sobre uma coisa, a gente acaba se debruçando para transformar mesmo em realidade. Muito bom. Eu adorei o bate-papo. Agradeço. Flaviana, fala para o pessoal qual que é a sua rede social, se alguém quiser bater um papo. Então, eu tô super recente nas redes sociais agora, lidando com a minha própria persecutoriedade para topar fazer um Instagram profissional, é flaviana.psico. E você falou que você postou até um vídeo esses dias aí falando... Postei, eu comentei, sim, sobre o caso da Yasmin Brunet, da Vanessa Lopes, fiz também uma brincadeira que eu seria a próxima integrante do Big Brother. Muito bem. Doutora Natália, muito obrigado também. Eu que agradeço. E você tem redes sociais? Dá tempo, assim? Tenho, e essa era uma meta, né, é uma meta para 2024, eu tenho um pouco mais de... Mentaliza isso. Exatamente. Né? Ter um pouco mais de cuidado com o meu Instagram, investir um pouco mais, porque realmente eu não faço muito, assim. A Joyce eu vou pedir para a Joyce depois, porque a Joyce é boa para Instagram eu acho que a Joyce me segue. E ela tem umas dicas para vocês aí. Maravilha, que vale a pena, eu vou querer muito, porque é a meta. Meta 2024. Ela é fera nisso. Eu tô criando coragem mesmo, porque é muito tabu. Ela já fez eu fazer coisas no Instagram que eu não acredito que eu faria. Eu já fiz. Legal. Se fosse por ela, eu estaria fazendo muito mais, né? E às vezes eu falo, não posso não. Aí ela fala, deixa, tal, depois vai ver a repercussão, muito massa. É muito legal. Que legal. Então, que legal. A gente precisa, mas é um pouquinho do medo do cancelamento também, né? Eu tô na área política, então a área política é muito sensível. Eu preciso ter duas preocupações. Uma com a minha vida pessoal, essa eu posso tomar um pouco mais, mas uma é com... Cara, quantas vezes eu já quis responder até algo que eu considero uma injustiça, assim, se alguém vai e fala... Né? Porque as pessoas, na política, as pessoas acabam generalizando muito. Por exemplo, Maraca, ninguém trabalha pela cidade. Não, tem muita gente que trabalha pela cidade. É lógico que muita gente que deveria estar trabalhando, deveria estar empenhada, não está cumprindo como deveria. Mas tem muita gente que está. Então, nós não podemos generalizar isso, às vezes, mas aí eu evito um pouco de levar isso para um campo de discussão na internet. É importante mesmo. Porque, às vezes, pode dar muito chabu. Temos que escolher as batalhas. Muito bem. Muito obrigado, tá, meninas? Obrigada você pelo convite. Vocês ligam de eu ter falado meninas aí? Porque, não, sem problema. Vocês são jovens, mas, assim, duas grandes profissionais, dá para ver. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-la. Um prazer conhecê-la também. Gostam do que fazem, né? Então, isso é muito bom. Obrigado e sejam sempre bem-vindas, tá? Muito obrigada. Valeu, gente. Diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora, a gente encerra aqui mais um Papo com Maraca. Mas semana que vem tem mais. Me diz aí se você gostou. Vai lá no meu Instagram, @Alessandro_Maraca, ou então no @Papo com Maraca e fala o que você gostou, o que você achou do programa. E a gente vai se divertindo enquanto isso, tá bom? Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Tchau.